Olá, tudo bem com você? Estamos aqui mais um dia para nosso estudo diário. É sempre um privilégio poder compartilhar o estudo, a palavra de Deus, e isso é uma coisa que é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Queria que essa semana a gente pudesse aprender um pouco mais sobre a realidade do reino de Deus e como Deus tenta, de alguma forma, através da história, através da sua revelação, mostrar para o ser humano quem ele é. A gente tem aí, ao longo do trimestre, o estudo da aliança, e a aliança ela se baseia num fato muito simples. Deus, depois que o ser humano peca, decide que ele precisa mostrar para o ser humano que ele é amor, de alguma maneira, porque Satanás, por outro lado, está tentando convencer o ser humano de que Deus não o ama. E apesar de tudo que Deus criou, que revela quem ele é para o ser humano, apesar de tudo que Deus concede para o ser humano, que revela quem ele é, o ser humano ainda assim é desconfiado. Ele não consegue confiar em Deus, ele não consegue entender que Deus o ama e tem interesse pessoal nele. Então Deus agora monta um plano, que a gente chama de plano da redenção, através do qual ele se revela de uma forma que o ser humano consiga entendê-lo. Uma forma que o ser humano possa entender quem ele é, na linguagem do ser humano. Isso a gente chama de aliança. Deus faz um contrato com o ser humano na linguagem do ser humano. Então você imagina que a gente vai tratar essa semana da aliança com Abraão. Na semana anterior a gente já deu uma olhadinha, né? Semana passada a gente deu uma olhadinha aí também na aliança abraâmica, que a gente chama, que é a aliança com Abraão. Deus chama Abraão e propõe para ele fazer um contrato. Diz, olha, vem comigo e eu vou fazer de você uma grande nação, vou fazer de você uma pessoa abençoada e você vai cumprir um propósito, que é abençoar a vida de outras pessoas. Para que através do seu testemunho, da sua vida e do seu relacionamento com as outras pessoas, as pessoas entendam quem eu sou. Esse é o que Deus declara para Abraão. E essa semana, no domingo, a gente começa no capítulo 15 de Gênesis, e o 15, versículo 1, diz: depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Deus aparece para Abraão agora dizendo: não se preocupe, eu sou o teu respaldo, eu sou quem te dá a garantia da promessa, eu sou quem cumpre a promessa, eu sou quem paga o preço. E isso eu queria chamar a atenção de você, porque é muito importante no estudo dessa semana. É Deus quem paga o preço e é Deus quem é a garantia dessa aliança. Aliança baseada em quê? E aí a gente tem aí o título da lição falando sobre filhos da promessa, então a gente tem que entender qual é a promessa, filhos de qual promessa, e quem são os filhos dessa promessa. Então é isso que a gente vai tentar entender essa semana, quem são os filhos e qual é a promessa. Eu queria chamar a atenção para hoje, só, no estudo de hoje, que a gente pudesse pensar em duas frases. Primeira, Deus busca um relacionamento individual com Abraão, assim como ele faz com todos nós. Deus está procurando um relacionamento individual. Não através de uma religião, não através de uma igreja, não através do pastor ou do padre ou de quem é que seja. Deus está buscando um relacionamento pessoal e individual com você. E esse é o tipo de relacionamento que ele quer ter. Segunda questão. Ele não tem um interesse casual. Ele tem um interesse profundo, maior do que o interesse de um pai e uma mãe têm pelos seus filhos. Então Deus não tem interesse casual, tipo, ele acordou um dia e falou: hoje eu vou cuidar da vida dessa pessoa. Não. Deus tem um interesse profundo de relacionamento e um interesse profundo na sua vida e na minha vida. Essa semana a gente vai tentar entender um pouquinho mais quem são os filhos e qual é a promessa. E eu te convido para amanhã a gente já poder abrir um pouquinho mais dessa aliança e da promessa que vem no capítulo 15 de Gênesis, para a gente entender um pouco melhor o que é que Deus espera de nós. Nos vemos amanhã? Então eu te espero. Até lá.